disserem que dá para a gente começar, aí que o meu filho finalizar, a gente dá o start, certo? Eu acho. Aí, ok? Posso dar início, então? Pode. Nádia? Pronto, a gente pode começar. Eu estava pensando em fazer uma introdução, um pouquinho, né? Diante dessa parte técnica aí, mas vamos ser rápida aqui para a gente não atrasar mais. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial a doutora Ângela, a Adriana Medeiros, que é a CEO e a criadora do Café Kind, e a nossa querida Thalita, que também está aí. Pois é, ela está dando apoio também, e ela faz parte do time do Café Kind, assim como eu. Bem, hoje estamos aqui para mais um evento da série do Permita-se. E dessa vez, Permita-se o prazer de ser mulher. Bem, com a doutora Ângela Carvalho, ela é médica, ginecologista, geriatra, sexóloga, pós-graduada de terapia cognitiva e comportamental e também fundadora e coordenadora do projeto Oportunidade. Bem, esse evento contará com 2 etapas. A primeira etapa, a doutora Ângela estará abordando o universo feminino e chegando para algo muito essencial para todas nós, que é a sexualidade. Bem, a segunda etapa, essa não será gravada, inclusive, nós iremos abrir para as perguntas, que vocês poderão enviá-la através do chat, diretamente para a doutora Ângela. É isso que eu queria falar, estaremos gravando só a parte que a doutora Ângela estará falando, para ela ter como no arquivo dela. Bem, é só isso, Ângela, agora você pode começar. Microfone. Então, meninas, eu não estou vendo mais a Maria Tanaka aí. Ela chegou a entrar uma hora, não sei se ela está por aí. Porque eu não sei se ela recebeu uma nova informação, porque bem na hora que a gente estava fechando o Zoom, ela apareceu e sumiu. Deve estar entrando. Vou mandar uma mensagem agora. Isso. Então, está bem. Minhas queridas, então, como a Nádia explicou, fiquem super tranquilas. Eu sou muito acostumada a fazer eventos, especialmente presenciais, mas agora já há 8 meses online e todo o sigilo de vocês será preservado. Inclusive, eu tomei o cuidado aqui que o chat, que vocês vão me mandar as perguntas, não tem como as pessoas verem, vem só para mim e na hora que eu responder, não estará sendo gravado e eu também não vou mencionar os nomes das pessoas que fizeram as perguntas, ok? Tá? Então, eu preparei uns slides porque eu acho que dá um dinamismo, uma interação interessante e eu gosto muito de associar imagens à fala. Eu acho que faz uma conexão que sensibiliza e envolve mais as pessoas. Bom, então vamos iniciar. Permita-se ter o prazer de ser mulher. Aqui. Então, eu escolhi essa mulher de natureza selvagem, com uma raposa, para identificar para vocês o que é uma mulher em contato com a sua essência. Okay? Bom, então a Nádia já me apresentou e agora a gente vai falar um pouquinho sobre sexo? Será que a gente vai falar só sobre sexo? Não tem como a gente falar só sobre sexo, porque sexo, a palavra sexo, é o ato sexual em si. Mas nós vamos ter que falar sobre algo muito mais abrangente, sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa feminilidade, sobre as nossas relações eróticas e afetivas e muito mais, para que aí a gente chegue ao âmago da questão, que é o ato sexual em si, o sexo. A mulher e o mundo. A mulher e o mundo
nós temos que entender que cada uma das nossas atitudes, sejam afetivas, sociais, profissionais, parentais, sofre uma grande influência da nossa história de vida, mas não somente da nossa história de vida, da nossa infância, do nosso passado, mas também da história de vida das mulheres na humanidade. Nós temos uma conexão, inclusive com a ancestralidade coletiva. Várias questões de defesa, de reações nossas, inclusive, ocorrem por uma memória coletiva de tudo que a mulher já viveu nesse planeta e ainda vive. E da mesma forma que nós vivemos e atuamos nesse planeta com esse histórico nosso pessoal e de toda a humanidade, nós somos corresponsáveis pelo mundo que virá no futuro. O que nós estamos fazendo agora também é escrever uma história. Então, através dos nossos comportamentos, das nossas formas de viver e amar, inclusive de fazer sexo, nós estamos também criando um caminho para as mulheres que virão depois de nós. A mulher é a vida. A mulher é a vida. A mulher moderna, na verdade, ela está perdida num labirinto de atividades, né? E muitas vezes ela não encontra a própria voz. E eu digo isso de experiência própria, porque a cada dia da minha vida eu tenho que refletir, de me conectar e lembrar o que eu estou fazendo hoje por mim. Eu estou dizendo um sim, querendo dizer sim? Eu realmente estou conectada com a minha essência, dizer não, dizer sim? Ou eu simplesmente estou agindo no meio desse labirinto, sem saber os meus valores direito, as minhas convicções, para que depois, no futuro, passados os anos, eu olhe para trás e diga, meu Deus, por que eu fiz isso? Caramba, por que eu deixei de fazer aquilo? Então, a gente tem que estar em estado de alerta, tá? E o que faz a gente ter esse estado de alerta? O que nos proporciona essa possibilidade de conexão com a essência? Segundo Clarissa Pinkola Estes, uma psicanalista que escreveu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, é a nossa mulher selvagem, é a nossa natureza selvagem. E o que é essa natureza selvagem? A natureza selvagem nada mais é do que a nossa alma, não uma alma no sentido religioso, espiritual. É aquela coisa muito profunda dentro de nós que tem todas as respostas, que sabe que caminho seguir, que sente através da intuição, dos nossos valores, ela está conectada. A questão é que a nossa rotina nos tira dessa ligação do profundo e a gente acaba vivendo a vida numa superficialidade. E de que forma a gente consegue invocar essa mulher selvagem, essa natureza selvagem? De diversas formas. Nós precisamos ficar 2 horas no Monte Bé fazendo meditação? Não. A gente precisa fazer certas coisas que nos conectem. E isso é milenar na história da mulher. Então, a arte, a dança, a música, a literatura, a poesia, o tecer, seja tricô, bordado, essas coisas, a escultura, elas nos conectam. Porque o movimento das mãos, a habilidade em manusear as coisas, em criar coisas, em mexer com as cores, faz com que a gente se conecte. Então, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, a gente descobrir qual é a atividade que faz essa conexão para você. Porque para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas de qualquer forma a gente tem que saber qual é. Então, essa mulher selvagem, ela não precisa que a mulher que a possui tenha um conhecimento universitário, que tenha um poder na sociedade, uma posição bem estabelecida. A mulher selvagem, a natureza selvagem está justamente em todas nós.
nas rainhas, nas plebeias, nas mulheres urbanas, nas camponesas, nos guetos, nas ruas. Ela está lá. A mulher e a alma. A mulher e a alma. Bom, e aí entra aquela questão. A gente falou da mulher selvagem, que tem toda essa questão que parece tão inatingível, mas quando a gente fala mulher e a alma, a gente começa a sentir que já teve muitas vezes contato com isso. Mas aí a gente precisa ter coragem e abrir as portas dos quartos escuros da alma. Todas nós os temos. Então, quando foi a última vez que você deu uma boa arejada na sua alma, que você ventilou a sua essência? E o que significa isso, quartos escuros da alma? São aqueles cantinhos nossos que a gente prefere não pensar. Tem pacientes minhas que falam assim, doutor, eu prefiro não conversar sobre determinadas coisas com a senhora ou com alguém que eu tenha confiança, porque eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou relembrar algo difícil. Mas o fato de nós não conectarmos na nossa superfície com essas escuridões do nosso ser, não vai impedir que elas continuem ali. Os quartos escuros continuam ali. Então, nós precisamos ter coragem. E, às vezes, não precisa ser através de psicanálise, de psicoterapia. A própria arte, como eu citei há pouco, uma pintura, um trabalho, a gente vai pondo cores e essas cores, elas se comunicam com a nossa essência. Então, de repente, você olha, meu Deus, mas de onde que eu tirei esse tom de vermelho aqui, quando eu comecei a pintar? Da onde eu imaginei que nessa escultura eu ia fazer uma caricatura de alguém? E isso transpõe. Aonde eu quero chegar? Quando a gente se comunica com a alma, a gente transcende. A gente sai da banalidade do cotidiano, das funções do cotidiano e toca a nossa floresta da alma. E o que a gente pode fazer? A gente pode perguntar para a nossa alma. Geralmente a gente usa muito isso, e pegar um caderninho que eu chamo de caderno de anotar a vida e ter lá anotado coisas que você pergunta a si mesma. As perguntas, quando a gente formula, a nossa alma traz as respostas. De preferência uma musiquinha boa, de repente uma tacinha de vinho e o teu caderninho. E aí vai lá. O que me faz sofrer? O que me faz feliz de fato? O que eu não quero mais? Essa é uma pergunta muito importante. O que eu não quero mais na minha vida? Não quero mais ter que passar, eu não quero mais ter que fazer. Quais são os meus sonhos daqui para frente? Quais são os meus medos? E isso vai fazendo com que essas portas se abram e a gente areje essa mulher interior, que a gente tenha luz. E tendo luz, a gente consegue fazer melhores escolhas. E a viagem do autoconhecimento? E aí é preciso realmente que a gente se dispa daquele automatismo, daquela mecanicidade de fazer tudo na hora certa, do jeito certo, cumprir todas as tarefas do dia e achar que só vai encontrar um tempo para si quando a nossa pilha, né, já esgotou, quando a nossa energia já esgotou. Não, a gente tem que ter esse momento de tirar os calçados da rotina, o peso dos pés e seguir com os pés nus, na areia da praia, na terra batida, na relva, um banho de chuva, concreto, real, você ir lá fora pisar. Mas não só isso, é fechar os olhos e se despir. Ah, não adianta, eu, Ângela, não consigo, eu sou ansiosa, eu não consigo fechar o olho, eu não consigo ver música, meu Deus, está pedindo demais para mim. Então, é isso que a gente também precisa despir. A ousadia, o aceitar o desafio. Não combina comigo, nunca pensei em fazer isso, mas eu vou tentar, ver o que rola, o que pode acontecer. E a solitude, ela é importante. O que é a solidão? A solidão é nós estarmos sozinhos, é nós termos momentos de solitude, nem sempre ela é ruim. Muito pelo contrário, vários momentos de solitude fazem com que nós tenhamos um reforço da nossa individualidade.
um autoconhecimento. Então, é importante a gente ter momentos de ficar só. Esses dias uma paciente fez uma declaração, que nós temos os nossos grupos aqui, e ela falou assim, eu adoro ficar sozinha, mas eu adoro ficar sozinha, eu danço, eu canto, e nessas horas eu me sinto uma cantora muito famosa, mas eu nunca cantei para ninguém, eu faço isso completamente só. É um exemplo, isso ajuda, mas às vezes a gente acha assim, eu cantando, nossa, mas eu não tenho voz, eu dançando, não, pintar eu não sei. O desafio, ele abre as portas para a gente. E a mulher e o tempo? Bom, aí essa é uma parte que eu gosto de falar muito. Porque tem a vida e o tempo, que é a nossa rotina, que é a correria, que é a gente distribuir a nossa agenda para que a gente concilie tudo e todos, como vocês, que hoje, o que tiveram que fazer para conseguir 2 horas da tarde na Califórnia, 7 horas da noite, em pleno sábado, no Brasil, acharem um tempinho para fazer uma coisa para vocês. Eu sei, isso é muito difícil, muito difícil. Então, a gente tem multitarefas, multifocos, multivida, não é? Mas aí eu fico pensando sempre assim, mas para onde que a gente está correndo, gente? Para onde que a gente está correndo? Para quê? Será que não é uma fase da humanidade para a gente desacelerar, para a gente ser um pouco mais seletiva, para a gente poder fazer algo mais profundo do que tocar tudo em nossa volta de forma muito superficial? Será que eu preciso ler tantos livros por ano? Ou quem sabe eu posso ler um livro a cada semestre, mas degustar o livro, entender o livro, escrever sobre o livro. Será que a gente não precisa realmente slow motion? E o tempo de vida. Aqui eu coloquei essas folhas de outono, porque eu quero que vocês vejam quem não acha folha de outono uma coisa maravilhosa. Duvido. Todo mundo adora, acha a coisa mais linda, as variedades de cores. Mas por que que o nosso outono não pode ser bonito? Por que que o nosso outono tem que ser colocado numa situação de medo da velhice? Claro que eu entendo que a gente pode pensar assim, se eu transpareço a minha idade, se eu estou ficando envelhecida, isso me faz ter um pensamento automático, estou chegando mais perto da minha morte. Mas quantas crianças morrem? Adolescentes morrem? A Lady Di, que eu sempre cito de exemplo, embora faça muitos anos que ela morreu, gente, ela não teve menopausa, ela não teve ruga, ela nem conheceu o que era preenchimento, na época não tinha ainda, mas ela também não viu os filhos casando, crescendo, casando, tendo netos. Ela não chegou a ver tudo isso. Então, eu não gosto quando a gente vive a vida compartimentada, separando. Bom, eu quero curtir ter netos, quem sabe eu quero até conhecer uns bisnetos, eu quero ter 80, 90 anos e estar ativa, lúcida. Não, mas eu não quero aparentar. Eu quero ser extremamente jovem. Aqui eu faço uma observação. Nossa, a Ângela é contra tratamento estético. De forma alguma, não sou. Não sou. Mas vocês vão concordar comigo que nós estamos presenciando seres mutantes. Eu digo sempre, se chegar aqui um ET, uma nave espacial, eles vão analisar. Bom, o planeta tem fauna, flora, dentro dessa fauna tem seres humanos, mas espera aí, gente, tem um outro ser que a gente não está sabendo quem é. Quem são esses novos seres? E por que eles sofreram esse tipo de mutação? O que está acontecendo? É um medo de dentro que faz com que a gente faça uma coisa extrema no externo. Será que vale? Então, falando desses ciclos do corpo, a nossa juventude, a nossa idade jovem, o adulto maduro, o adulto senil, agora nós temos já o senil sênior, né? Mas aí, acabou um pouquinho. Só um minutinho, meninas. O que deu aqui? Aqui.
Então, vocês talvez estejam reconhecendo esse ator, né? Me digam uma coisa, vocês vão me falar depois, né? Agora todas estão mudinhas, mas eu chego a pensar que ele está mais bonito agora. Não sei se vocês concordam comigo. Eu também acho. Né? E aqui, nós, é assim que nós queremos? É isso que nós queremos? É isso? Ou assim? Ou assim? Ou assim? Ou assim? Eu vou voltar um pouquinho porque eu quero que vocês vejam os olhares dessas mulheres. A altivez, as roupas, os acessórios, o jeito do cabelo. Irradia uma coisa viva. Não irradia proximidade com a morte. Não irradia decadência, gente. Porque o homem, ele pode ser bonito, vou voltar aqui, né? Nossa, se uma mulher achar que vai ficar com essas marcas de expressão na testa, ela vai achar que é péssimo. Não é péssimo. Veja, eu não sou contra, não sou radical, mas bom senso e ter a certeza que as modificações que você está fazendo são porque realmente a tua essência está te pedindo, a tua mulher selvagem te pediu, e não porque um medo na superfície, um quarto escuro da alma fechado lá no fundo, te impede de pensar diferente. Primeiro vamos arejar essa essência, vamos ter certeza de nossas escolhas, com que elas estejam em sintonia com o que a gente realmente sente, certo? Na frente. Lembram? Casal Love Story, né? Ela está com 80 anos, ela é uma das que está com a roupa branca e azul ali numa das fotos que eu mostrei anteriormente, né? Constança Pascolato, gente, negar os ciclos de vida pode te transformar em uma caricatura de si mesma. Será que é isso que a gente quer de fato? Então eu convido vocês a se olharem no espelho depois do nosso encontro de hoje, amanhã de manhã, e falarem para si mesmos: eu gosto de você, você é bonita assim do jeito que você é, eu te acolho. Eu vou te aconchegar nos braços da minha alma. Porque eu também sempre digo o seguinte, como eu trabalho com mulheres de todas as idades, as adolescentes falam: doutora, pelo amor de Deus, eu não gosto do meu nariz, doutora, meu cabelo é muito crespo, doutora, meu cabelo é muito liso, doutora, minha coxa é muito grossa, doutora, minha perna é muito fina. Isso elas têm 15, têm 18. Com 40, doutora, tô ficando velha, pelo amor de Deus, doutora, eu chego a ouvir assim: doutora, estou derretendo. Mulheres bonitas, doutora, estou derretendo. Né? Só que aí essas mesmas meninas, mulheres, quando elas olham os álbuns de fotografia do passado, meu Deus, como eu era bonita, mas eu era boba, né? Eu não me achava bonita. Gente, a hora é agora. É agora que a gente tem que ser bonita. É agora que a gente tem que se abraçar e se gostar, com todas as características. Porque vocês sabem, já foram apaixonadas, estão apaixonadas, ficarão apaixonadas, que quando a gente ama alguém, se apaixona, a gente fala assim: nossa, até aquele nariz grande dele eu adoro, até aquele cabelo desgrenhado eu amo. Por que a gente não faz isso com a gente mesma? Nossa, eu gosto de você assim, baixinha, gordinha, cabelinho liso, perninha fina, né? Então, o envelhecimento é um processo extraordinário. É onde você se torna o que sempre deveria ter sido, desde que abra as portas dos quartos escuros da alma. E que você crie essa sabedoria, que você atinja esse amadurecimento que é
permanente e dinâmico até os últimos dias de nossa vida. Então, o envelhecimento é um presente poder viver. É oportunidade de vida e pode ser muito bom, né? A mulher e o amor. E agora a gente já está chegando mais perto. Olha aí, está esquentando, gente. A mulher e o amor. E o que é esse amor? Muitas vezes a gente ama em plena convicção. Outras a gente não consegue. Olha para aquele ser e pensa, mas será? Hoje eu acho que eu amo. No dia seguinte a gente olha, não, mas eu acho que eu não amo mais. Será que eu amo? Será que eu não amo? O que é esse amor? Que sentimento é esse? É aquele sentimento em que a gente permite que o outro nos aceite como nós somos. E que aí a gente acredita que diante desse acolhimento a gente pode se transformar num ser melhor, que a gente pode crescer, que a gente pode completar e que a gente pode fazer o mesmo pela pessoa que a gente ama. Mas essa aceitação é tão plena que no início do amor a gente se permite ser criança, ser desvairado, ser criativo, otimista, frágil, cínico. E a pessoa que amamos é capaz de entender tudo isso em nós. E o inverso também. E o amor para os românticos? O que é o amor para os românticos? Bom, os românticos são aqueles que se recusam a levar a vida sem paixão. Então, quando a paixão acaba e eles acham que não amam mais, então é hora de terminar a relação. Porque eles não conseguem imaginar uma relação sem paixão. Então, a intensidade para eles vale mais que a estabilidade. E os realistas? Bom, os realistas gostam de ter as coisas sob controle de suas mãos. Então, eles consideram que o amor duradouro, ele é muito mais importante que o ímpeto sexual, que a paixão. Inclusive, eles acham que algumas coisas da paixão podem ser até perigosas para a relação. E para eles, segurança vale mais que paixão. E aí, como que a gente fica? Somos realistas? Somos românticas? O que a gente faz com o desejo da segurança e o desejo da paixão? Bom, esses dois aspectos, eles são fundamentais na nossa vida e na nossa existência, certo? Porém, eles são construídos em situações e momentos diferentes, em departamentos diferentes do nosso ser, e eles caminham em direções opostas. Olha que paradoxo. Isso é muito complicado. E é aí que eu vou chegar, por que eu estou falando isso? Quando a gente for conversar de sexo. Por quê? Nós somos contradições ambulantes. Tem gente querendo entrar, né? Contradições ambulantes. O que é ser uma contradição ambulante? A gente casa, ou a gente vai viver com alguém e a gente quer aquele aconchego, né? Ai, que delícia, meu pijaminha de flanela, fofinho, a gente vendo filminhos juntos, que delícia, eu posso ficar descabelada porque ele me aceita do jeito que eu sou, ele pode escovar os dentes na minha frente porque eu também aceito ele do jeito que ele é, a gente pode ser tão pleno. Mas, ao mesmo tempo, da mesma pessoa que a gente quer segurança, aconchego, entendimento, compreensão, a gente quer mistério, a gente quer ousadia, a gente quer desafio, a gente quer fascínio. E aí, será que é isso que a gente quer, não é? A gente quer a cor do amor até os últimos dias da nossa relação e da nossa existência. A gente quer um colorido. E como a gente faz esse colorido, né? E aí a gente vai falar de uma coisa chamada amor e erotismo. O que é erotismo? Erotismo é toda aquela questão do mistério, é a questão do olhar, é a questão daquela jogada de cabelo, é a questão daquele entendimento de segredos de alcova que só o casal sabe. Que se a gente vai almoçar na casa dos pais no domingo e senta lá, depois de uma manhã de sexo, eles pais nem vão imaginar, porque a gente está tão comportada, o marido está tão comportado, mas minutos antes, horas antes, a gente tinha algo totalmente diferente. Nós éramos avatares, nós éramos pessoas diferentes, numa outra situação. Então, o erotismo, ele precisa de mistério, ele precisa de uma certa distância, ele precisa de um pouco de desequilíbrio. O amor, o que o amor gosta e pede?
gosta de intimidade, gosta de proximidade, gosta de equilíbrio. E aí, a gente vai fazendo o quê? Em nome desse amor, muitas vezes, com o passar dos anos, a gente vai descartando blocos inteiros da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, em prol do amor, em satisfazer a pessoa e não contrariá-la, e ter o programa que ela quer. Ele também faz a mesma coisa por nós, não é? Ele ou ela, tá bom? Mas o que acontece diante disso? Diante dessa rigidez, dessa igualdade, dessa linearidade da relação, a chama apaga, a paixão apaga. E a segurança? Então a gente sabe que o conhecido oferece uma paz doméstica, não é? É aquela coisa da gente se sentir aceito. Porém, essa paz doméstica, ela também orquestra o tédio. E o erotismo, ele é alimentado pelo desconhecido, mas nós também sabemos que todo desconhecido gera ansiedade. A gente fica ansioso porque e se não der certo? E se eu não gostar? E se ela ou ele desistirem de mim? Não é? E a fascinação, gente, essa fascinação é impressionante. E não existe idade para isso acontecer. Eu vejo mulheres assim com 70 anos, 70 e poucos, se apaixonando, e nós temos a mesma forma de criar esse vínculo amoroso e o fascínio. Então, através do amor, a gente vai imaginando uma nova forma de ser. Não, com esse relacionamento eu vou ser diferente, vai acontecer, vai ser tão bom, né? Então, eu hei de me tornar inteiro, a minha cara metade da laranja, não é? E aí, lá está você, diante de uma pessoa que você mal conhece ainda, mas você já deslumbrou, a tua cabeça já viajou quilômetros, você já foi escalar montanhas, já imaginou construindo a casa, tendo filhos, quiçá netos. Então, aí a gente também tem que saber se as nossas escolhas dos seres amados são baseadas na nossa essência ou numa idealização do que a gente faz. E veja qual é o ser amado que sobrevive a uma idealização sem que a gente possa conhecer a pessoa com todas as suas características. Então, volta ali no slide anterior, quando eu falei que a gente bloqueia e muda padrões inteiros da nossa personalidade para se adequar àquele amor. Então, eu vou ser diferente. Só que a partir do momento que eu sou diferente, eu sou falsamente perfeita, concordam comigo? Eu não sou perfeita daquele jeito que no começo da relação eu procuro ser. E aí, quando a gente vai convivendo, vai tendo mais intimidade, vai se conhecendo e vão surgindo os esqueletos, depois eu vou indicar para vocês, a partir de amanhã, no Instagram, alguns capítulos de livro e tudo para ler, que a gente vai se deparando com o lado negativo da outra pessoa, a gente age com surpresa, porque a gente idealizou até o nosso casamento, a gente idealizou os filhos, a vida, né? E o que a gente faz com essa idealização? A gente tem que abrir os olhos e ver a realidade da outra pessoa, permitir que a outra pessoa mostre a sua realidade. Se pudermos unir o que está separado, nós só podemos unir o que está separado. Então, essa fusão do marido e da mulher, né? Quando eu falo isso, a fusão dos parceiros, aqui nós vamos considerar assim, casais homossexuais, heterossexuais, tá? Mas quando eu faço essa fusão disso, quando eu vou preenchendo esse espaço, me complementando aquela outra pessoa, eu perco aquela distância de ver a pessoa de uma forma mais atraente. Vou citar um exemplo. Vocês já tiveram a experiência de marcar encontro com o parceiro ou a parceira num restaurante, num bar, no cinema, no shopping, e a pessoa chegou antes ou você chegou antes, daí você vê o teu parceiro se aproximando. E de repente você observa que uma outra mulher olhou para ele, que ele pôs uma camisa muito bonita, que ele está muito charmoso, ele chama atenção. Se eu não o conhecesse, eu ia olhar para ele. É essa a distância. É essa a distância. A gente vai juntos para o restaurante, a gente vai juntos para todo lugar.
Quem sabe um viajar e o outro não, e a gente mandar mensagens à distância, mas não é só essa distância física, é uma distância também da individualidade e de sempre ter, lembrem, vocês vão entrar mais em contato com essa mulher selvagem, lá sempre tem segredos que nem a gente conhece. E que tal ir desvendando, como nas 1001 noites, os segredos que você tem e que ele tem? Então, é essa questão do mistério que a gente tem que manter. Então, amor incondicional não produz desejo incondicional. Amor incondicional é amizade, né? Eu coloquei ali a raposa e a borboleta, olha que confiança. Ela não vai abocanhar a borboletinha, mas essa segurança, que até certo ponto é ilusória, ela não nos dá a garantia de que esse desejo venha acoplado. Então, enfim, meninas, todo mundo precisa de um jardim secreto. Qual é o seu jardim secreto? Aonde ele está? O que tem lá dentro desse jardim? Monogamia e fidelidade. Então, houve uma época que era considerado normal os homens terem as concubinas, os casamentos arranjados não exigiam que tivesse sentimento de amor, e isso não faz muito tempo. No Brasil colônia era muito comum, e talvez avós de vocês, bisavós, tenham presenciado e vivido essas situações. Hoje a gente entende que o casamento é uma opção de vida, o casamento é uma escolha de união e de amor. E aí, diante dos conceitos religiosos, culturais, a monogamia de hoje é diferente da monogamia do passado, porque a monogamia do passado era para garantir os seus bens materiais, a herança, para ter certeza que aquele filho era daquele homem. Hoje a monogamia é um voto de lealdade, é um voto de confiança. Mas será que a gente precisa levar a monogamia como tudo ou nada? Será que uma traição deve ser punida com a separação e o divórcio? Será que não cabe entender o porquê? Entender a corresponsabilidade do traidor e do traído na situação do relacionamento extraconjugal? Então aqui eu também peço que vocês deixem isso um pouco mais flexível, que vocês aproveitem muitas vezes uma situação que ocorra com vocês, de uma relação extraconjugal, que vocês tenham partido para isso, ou o parceiro ou a parceira, para ser uma ocasião de reinventar a própria relação, de perdoar e de entender que a realidade da vida não pode ficar fixada no século XIX. A gente tem que ir caminhando com tudo isso, né? Essa ilusão de segurança também. Às vezes a gente não faz coisas porque a gente fala, não, eu não vou fazer certas coisas com meu marido porque nós vamos entrar numa faixa de risco. E isso é verdade, é muita verdade. No entanto, o não fazer nada também é uma faixa de risco. Porque os olhos se abrem para a coisa que tem lá fora. Então, qual é esse equilíbrio? Aonde a gente vai entender? E a gente também tem que lembrar que nessas relações, que hoje os divórcios acontecem com muito mais frequência, porque a gente tem muito menos tolerância para tudo. Para tudo. E tudo tornou-se descartável, inclusive as pessoas. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho desse mecanismo do amor para a gente chegar no sexo. E agora a gente vai aquecer esses motores, né? Então, diante disso, olha o que eu coloquei ali, uma mulher com só os olhos expostos, né? É uma do Oriente, mas quanta coisa pode ter velada embaixo desse véu. Quantas de nós podemos desnudar a nossa essência de forma erótica e velada. Então, o que é o desejo espontâneo? Aqui eu queria dizer para vocês, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vocês querem que, antes de eu continuar com o sexo, vocês querem fazer algum comentário? Lembrem que a gente está gravando, né? Mas vocês querem fazer algum comentário e a gente continua para vocês interagirem um pouco, não ficarem cansadas, ou eu continuo? Na minha opinião, você continua, Ângela. E aí nós guardamos, porque eu, particularmente, tenho uma série de perguntas, mas ótimo, então eu vou continuar. o raciocínio é muito bom.
Ótimo, muito bom então. Tá. Então vejam, para a gente falar de sexo, em primeiro lugar, a gente teria que ficar num spa, todas nós, um mês, na Califórnia de preferência. Eu levo todo mundo do Brasil para lá. Porém, hoje eu vou tentar dar uma passada geral nesses conceitos para a gente abrir o debate, tá? Estimular vocês a terem perguntas, comentários, debates, e no debate a gente aprofunda algumas questões, ok? Então, nós precisamos entender o seguinte, às vezes a questão do nosso desejo, ela passa por uma expectativa falsa, isso também eu queria falar para vocês. Por quê? Nós mulheres, quando a gente está vivendo um relacionamento novo, fresquinho, não importa a idade, gente. Um namorado novo, você tem 75 anos e começou a namorar, não importa a idade do parceiro também. E isso acende uma chama do tal do desejo espontâneo que vocês não queiram saber. Por quê? Aquilo que eu vim falando é o mistério, é a curiosidade, é aquele beijo que eu não sei direito, eu não sei, ainda não usei todas as posições do sexo, ainda não fizemos tudo, né? Ainda não peguei o suficiente no sexo dele. Então, o que é o desejo espontâneo? O desejo espontâneo, a flor da pele, é aquele desejo do início das relações para nós mulheres. Então, nós mulheres, quando vocês pensarem daqui para frente, eu não tenho desejo nenhum, não. Vocês têm 2 tipos de desejo, gente. 2 tipos. Isso é uma luz. Então, o desejo espontâneo, ele surge, muitas vezes também assim, é o mesmo marido, o mesmo namorado, a mesma parceira, mas vocês viajam para um lugar maravilhoso, interior da França, região de Provence, os filhos estão bem, não estão adultos já, e aí surge novamente, reacende a chama, porque o ambiente é outro, os assuntos serão outros, né? O clima é outro, você comprou roupa, cada dia você sai com uma roupinha diferente, não está em casa de pijama, aquele de flanela, né? E o desejo responsivo, o que é esse desejo responsivo? O nome já diz, é aquele desejo que a gente não está com aquela vontade, a gente nem estava pensando em sexo. De repente, a gente está assistindo um filme, a gente pegou um romance erótico, o marido vem se chegando, vem fazendo um cafunézinho, você está com... Aí você pensa no primeiro, que preguiça, que eu brinco, não é nem preguiça, é pregui. Então, mas aí vem, e de repente você responde. Acontece que a falta de expectativa é que a gente acha assim, doutora, agora eu não tenho mais desejo. Aquele desejo espontâneo, ele precisa de determinadas situações que eu exemplifiquei para acontecer. Mas o desejo responsivo, ele pode ser resgatado de diversas formas, mas a gente tem que dar o primeiro passo, o start, ou o livro, ou o filme, ou um banho de banheira, uma carícia, um bilhete, uma situação inusitada, e aí acontece. Então, isso, quando a gente entende, a gente para de sentir frustração quando não tem o desejo espontâneo. Então, a gente pensa, algo está errado comigo, eu não tenho desejo espontâneo. Ele é um dos nossos desejos, e não é o mais comum. 90% das manifestações de desejo, libido na mulher são responsivas, gente. Responsivas, que alívio, né? Tá? Bom, mas e daí, Ângela? Tudo bem, tem o responsivo, tem o espontâneo, mas e daí, quando esse fogo apaga? O que eu faço, Ângela? Meu Deus, né? Então, vocês sabem qual é a principal disfunção sexual feminina? Disfunção do desejo hipoativo em relacionamento de longo prazo. Traduzindo, perda de vontade de fazer sexo num casamento, num relacionamento de longa data. Por quê? Lembram de tudo que eu falei até agora? Aquilo também faz uma influência gigantesca, tá? Mas tem outras coisas que eu vou citar para vocês. A menopausa. O que a menopausa de fato faz com o nosso desejo? Tem 2 questões fundamentais. O estigma da menopausa. Estou velha. Não sou mais atraente. Não vou ter mais libido. Não vou engordar. Vou ficar flácida. Já estou ficando. Esse é o estigma, né? Tem uma carga negativa a menopausa. Segunda coisa, a baixa dos hormônios de fato. Então, o estradiol, que é o estrogênio, nós temos 3 tipos de estrogênio, e a progesterona, eles vão realmente cair na entrada da menopausa, que ocorre, variando de mulher para mulher, entre os 45 e 55 anos de idade, né?
E aí, quando cai esse estrogênio, qual é a primeira manifestação que a gente tem? Fogachos, secura vaginal. Não é só a secura vaginal, a diminuição da elasticidade da vagina. Então, para isso, hoje tem 1000 coisas interessantes. Tem os cremes, a reposição sistêmica, que pode ser um adesivo, um gel sistêmico, o creme tópico, o laser, que tem dado, graças a Deus, excelentes resultados. Mas tem também a libido, que a gente tem que trabalhar, que já chego lá, né? Então, a menopausa, ela baixa um pouco a questão física local ali da vagina. A testosterona, que baixa também na menopausa, o que ela faz quando ela baixa? Ela diminui um pouco a resposta erótica, essa resposta sexual. Então, eu demoro um pouco mais para ficar excitada, eu demoro mais do que eu demorava para ter o meu orgasmo. E aí eu pergunto, e para que a pressa? Se a gente está na menopausa, os filhos já cresceram, né? Não tem neném chorando no outro quarto. Então, por que eu não posso fazer um sexo mais arte, um pouco mais elaborado? Porque eu vou demorar um pouquinho mais, mas o trajeto até chegar ao meu orgasmo vai ser bom, né? Então, essa resposta sexual, já vou falar um pouco mais da testosterona. Patologias, o hipotireoidismo interfere muito mais no nosso desejo sexual que a menopausa. Então, quem tem hipotireoidismo, por várias razões, tem que tratar. Medicamentos. Olha, uma das queixas mais frequentes nas mulheres na humanidade é a depressão. A depressão, por si só, diminui o libido. O tratamento da depressão, infelizmente, também. Os antidepressivos, eles diminuem muito o desejo, o pensamento erótico. Então, é muito complicado isso, é uma gangorra, a gente tem que controlar a dosagem. Eu sempre oriento que faça o tratamento com a psicoterapia associada à farmacologia, para que não dependa de doses tão altas de antidepressivo para melhorar, né? E os hipotensores, remédios para pressão alta, para hipertensão, também hoje já evoluíram muito, muitos não causam mais isso. Situações da vida, perdas grandes, dificuldades, né? Traumas, quantas coisas difíceis acontecem conosco, não é? Autoestima e autoconfiança, de volta lá na menopausa, de volta na questão do envelhecimento, de volta na questão da autoaceitação. Essa questão é fundamental. E eu sempre digo, lembra que a gente olha para pessoas e diz assim, nossa, como a fulana é sexy, ela é bonita, ela... Não, mas pensando bem, ela até está fora do peso. Não, pensando bem, o nariz dela não é bonito. Não sei, mas ela tem um quê? Ela tem sal. E outras vezes a gente diz, nossa, fulana é belíssima, mas é tão sem sal. Gente, é a alma, é a mulher selvagem que a gente põe para fora. É ela que dá o quê? Que dá o tempero, mas ela só virá para a superfície se você confiar que ela existe e que ela é capaz de te fazer se sentir melhor. Orgasmo. Bom, orgasmo também tem, quando as pacientes chegam no consultório, doutora, eu só tenho orgasmo vaginal. Ou eu só tenho clitoridiano, não consigo ter o vaginal. Esse conceito de dicotomia, de divisão, orgasmo vaginal, orgasmo clitoridiano, foi passado por Freud e caiu já há muitos anos. Mas, por incrível que pareça, ficou no consciente coletivo. Toda mulher acha que se ela precisar do clitóris para atingir um orgasmo, algo não está bem com ela. Não. O clitóris é o órgão que desencadeia o orgasmo, é o start do orgasmo. A sensação do orgasmo irradia para a vagina, raiz de coxa, útero, região do períneo, região perianal, certo? Então, essa expectativa eu também gosto de colocar esse conhecimento, porque aí a gente acaba, poxa, tudo bem, então... que eu tenha um orgasmo clitoridiano, significa que eu precisei do clitóris. E aí eu digo o seguinte, anatomicamente, nós precisamos do clitóris. Onde fica esse clitóris? Na parte anterior da pube, ali, né, próximo, na vulva, mas na parte anterior da vulva, aonde os pequenos lábios se encontram, que é o capuz clitoridiano, o clitóris está lá dentro. Pequenininho, mas tamanho não é documento, gente. O tamanho dele não interfere. Então, o que a gente vai entender? Que para que esse sexo, quando a pênis está dentro da vagina,
para que ele possa causar um orgasmo, esse clitóris tem que estar sendo estimulado. E eu brinco que o clitóris fala assim, quando a gente está tendo sexo e ele esqueceu dele. Poxa, estão fazendo uma festinha, nem me convidaram, né? Então, convide o seu clitóris, ele faz parte dessa história. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão do orgasmo, e quando ele não acontece? Bom, primeiro, falsas expectativas. O que a gente pode falar de falsas expectativas? Qual é a estatística mundial de orgasmo ao coito nas mulheres? 50%. 50% das relações a gente tem orgasmo. E o orgasmo, ele é tão significativo assim, tão essencial? Talvez não. Toda essa excitação, o envolvimento, nem sempre a gente vai ter orgasmo, porque biologicamente, mesmo que a gente tenha, que eu sempre digo, orgasmo requer prática e experiência. Porque essa estimulação do clitóris, para algumas mulheres é do lado esquerdo, para outras do lado direito, para outras é o movimento circular, para outras é na parte cilíndrica do clitóris, para outras é na glande. Qual é o teu cantinho? Qual é o teu jeitinho? E nem sempre o parceiro vai acertar exatamente o jeitinho. Então, 70% das mulheres orgásmicas ao coito ou são, porque simultaneamente a penetração estimulam o clitóris. Com a mão, com um vibrador, o próprio parceiro, de repente, né? Estou falando necessariamente da penetração, porque o sexo oral já é uma estimulação direta dele. Bom, mas aí você consegue ter orgasmo, já tem o treinamento, Ângela, tô craque, eu consigo, mas não é toda a relação que eu tenho. Ok, é normal, não é toda a relação. Por quê? Biologicamente, o orgasmo masculino é diretamente relacionado à ejaculação, ou seja, à liberação de espermatozoides. Uma mulher pode ter 20 filhos sem nunca ter tido um orgasmo. Não me perguntem por que a natureza fez isso, não sei, ninguém sabe. Mas a gente tem que entender que a complexidade do orgasmo feminino é diferente do orgasmo masculino. E os homens também têm as disfunções deles, tá? Não somos só nós. Eles têm outras questões que hoje eu não vou falar porque o assunto é muito extenso. E aí, falei das falsas expectativas, falei das causas orgânicas, que pode acontecer da gente não ter orgasmo, estar com uma candidíase, estar com... o líquen escleroso, que é uma doença crônica, que a gente não precisa deixar evoluir, mas ela faz um pouquinho de atrofia do orgasmo. Por quê? Do clitóris. A menopausa não faz atrofia e desaparecimento do clitóris, tá? Ele pode ficar pequenininho, mas ele tá lá, atuante. E é muito mais fácil para as mulheres terem orgasmo na terceira idade que para os homens. Também lembrem disso. Hoje é mais difícil para nós, no futuro fica mais difícil para eles, cada um a seu tempo. Questões relacionadas ao parceiro. A expectativa do parceiro, a mecânica do sexo, a dinâmica do sexo, a pouca variedade, pouco conhecimento do próprio casal e do parceiro a respeito dessas questões fisiológicas e anatômicas da mulher, né? E o temor de desempenho. Ai, meu Deus, eu não tive orgasmo da última vez, será que eu não vou ter de novo? Vou ter que fingir? Ai, meu Deus, será que eu finjo? Será que eu não finjo? Pronto, acabou. Se a gente tinha alguma chance de ter, a preocupação anulou. Então, é muito importante também, deixa rolar, a gente ter essa coisa da leveza, né? E a testosterona, a famosa testosterona. Então, veja só, dentro da psicologia, da psiquiatria, da endocrinologia, da ginecologia, da sexologia, a testosterona não está liberada para o uso contínuo, pelo FDA, inclusive, tá? Na mulher, por conta dos riscos que ela oferece. No entanto, os estudos mostram que mesmo quando a gente usa, tem alguns aspectos da nossa sexualidade que você pode usar uma dose muito alta de testosterona que nem sempre vai resolver, né? Uma situação na relação com uma mágoa. Você foi traída, você tem um ressentimento enorme do teu marido, você resolveu perdoá-lo, vocês decidiram ficarem juntos, mas no dia a dia, ok. Na hora que você vai para a cama, você tem ódio, você fica pensando, será que ele falou isso para ela também? Será que ela tinha orgasmo com ele? Será que ele achava que o bumbum dela era mais bonito que o meu? Pronto, aí a gente não vai conseguir, pode se entupir de testosterona. Novamente eu volto àquilo. A psicoterapia, na sexualidade, a gente vai descobrir aonde está essa questão da tua dificuldade para tratar o foco.
E geralmente o foco é múltiplo, ou seja, a gente tem uma questãozinha de mágoa com o marido, a gente pode estar na menopausa, a gente pode estar usando um antidepressivo, a gente pode ser hipertensa. Então, é como se fosse uma cebola com as camadas, e o terapeuta, o médico, e a gente mesmo lendo, pesquisando, a gente vai descobrindo que tem coisas que podem melhorar, né? E o autoerotismo? Olha que nome chique que inventaram para masturbação, gente. Autoerotismo. Eu achei demais. Adorei. A gente usa muito isso agora. Porque quando eu falo para as pacientes, doutora, eu falo, você se masturba? Ai, doutora, pelo amor de Deus. Não, tenho uma preguiça de me masturbar, nunca fiz, não sei, não gosto. Ai, acho que nem tem graça. Se for para fazer isso, eu prefiro então nem fazer mais nada. Não? Então, quando eu falo, e o seu autoerotismo, como vai? Como assim, doutora? Abre uma portinha para ouvir o que eu vou falar, já não bloqueia. A masturbação, ela é fundamental para que a gente possa ser expert no nosso orgasmo. E o orgasmo na masturbação, ele pode ser atingido de inúmeras formas, manualmente, né? Com os brinquedos, que a gente vai entrar aqui. Hoje, eu não vou colocar para vocês marca de modelo, orientação de modelo, sabe por quê? Porque, na verdade, é bom a gente experimentar várias coisas. Depende do paladar de vocês. Depende da textura do brinquedo, depende se vocês preferem que introduza na vagina ou que seja externo. E como eles têm um valor até acessível, eu sugiro que vocês viajem por esse mundo das sexy shops, que nos Estados Unidos elas são maravilhosas, e que vocês procurem conhecer, experimentar. Ah, Ângela, tudo bem, eu vou comprar, você me convenceu, já perdi o preconceito, mas e daí, eu vou ficar viciada nisso aí, só vou conseguir ter orgasmo com o brinquedinho? Não. Mesmo pacientes anorgásmicas podem fazer um treinamento intensivo através do vibrador, do estimulador do clitóris, por exemplo, do modelo que ela preferir. Por quê? Quando ela está quase atingindo o orgasmo, ela tira o vibrador e tenta continuar com a mãozinha. Ela vai ajudando, até que tem dias que ela tem sim. Mas a intensidade do meu orgasmo só com a mão ou com o sexo oral do meu marido não foi a mesma do vibrador. Claro que não, o vibrador é um estímulo elétrico. Mas olha que boa notícia. O estímulo elétrico serve como uma fisioterapia para o clitóris. Quando a gente vai envelhecendo e a gente vai usando o estimulador, o clitóris ele mantém a resposta, ele mantém uma agilidade. E aí a gente faz uma comparação com a testosterona, que eu falei que ia falar bastante dela, porque a testosterona ela melhora o pensamento erótico, ela melhora um pouco a resposta sexual, certo? Mas não tão bem quanto esses brinquedos. Foi feito estudo em laboratório na Inglaterra, na Alemanha, né? Então vejam, tem coisas que a gente pode lançar mão. Eu, particularmente, na minha clínica, no consultório, eu uso a testosterona como um suporte inicial da psicoterapia para tirar a paciente lá daquele fundo do poço e depois a gente faz a manutenção sem. E episodicamente, no tratamento, 2, 3 meses de metiltestosterona, quando houver necessidade, dá aquela baixada, a gente dá aquele reforço. Mas para uso contínuo não resolve. Nós temos que aprimorar as nossas habilidades. O vínculo erótico é muito importante. Então a gente fala na sexualidade. Como o casal está? Tem um excelente vínculo afetivo, ou seja, não tem brigas grandes, não vive uma grande crise, não tem grandes mágoas, tem uma afinidade por várias coisas, são bons companheiros juntos. E o vínculo erótico? Como assim? Não, a gente faz sexo assim, a cada 15 dias. Não, mas e o vínculo assim, erótico? Assim, eu não tomo iniciativa, daí eles se aproximam, ela se aproxima, daí a gente tem a relação. Mas em vínculo erótico? Doutora, eu não estou entendendo, eu não sei o que é isso que a senhora quer que eu fale, eu não sei o que é vínculo erótico, né? Então, o que é esse vínculo erótico? É o tempero, é a pimenta, é aquele segredo seu que só ele ou ela sabe, né? É aquele segredo dele que só você sabe. E a gente vai chegar um pouco mais nesses segredos, né? Então, para a gente saber dos segredos do outro e ele saber dos nossos segredos, a gente tem que permitir que o terceiro componente entre na nossa vida. Terceiro componente, você está querendo dizer então? Não estou querendo dizer então. Esse terceiro componente nem sempre é uma pessoa de carne e osso.
conosco na cama. Esse terceiro componente é uma fantasia, um segredo só da pessoa, um desejo, uma vontade, uma questão que ele nunca te contou e talvez nunca vai te contar. Outra questão que você nunca contou para ele e talvez nunca vai contar, mas que pode estar presente no momento da relação. Você pode lembrar de um ex-namorado? Pode. Ele pode lembrar de uma pessoa que ele conheceu há um tempo? Pode. Né? Ele pode contar para você que está lembrando? Pode. Se você der abertura, se ele der abertura, e se vocês segurarem aquela coisa de ciúme, de culpa, que vem com isso. Então, essa questão de a gente entender, tem um terceiro entre nós. Esse terceiro é um lado da pessoa que você irá desvendar com os anos de relacionamento. E talvez parte dessa pessoa você nunca vai conhecer. Isso é ruim? Não é ruim. Não é ruim, isso é bom. E uma das formas de introduzir o terceiro na nossa vida conjugal são as fantasias sexuais, realizáveis ou fictícias. Aliás, eu sou fã das fictícias porque acaba, a parede não caiu, a casa não tremeu, os filhos estão lá assistindo o filme, você chega, está tudo ótimo. As verdadeiras, as fantasias, as realizações verdadeiras são ótimas, mas elas requerem uma maturidade de relacionamento, um planejamento estratégico que a gente vai falar. Novas formas de amar. Vou voltar aqui só um pouquinho, então vou falar um pouquinho das fictícias. Fictícias, tudo é permitido a gente imaginar, tudo que a gente queira. Dentro desse momento da fantasia sexual, não há situação politicamente correta. Não há necessidade da gente pensar, gente, isso é pecado? Será que pensar isso é pecado? Brincar disso é pecado? Será que eu vou me gostar menos por pensar nisso? O que é importante na fantasia sexual fictícia? É que ela leve prazer para os dois. Porque o que acontece é que, em algumas situações, dependendo do tipo de fantasia, quando ela exige, assim, uma quebra de paradigmas da gente, morais, pessoais, valores antigos, isso, quando ela exige muito da gente, nem sempre a gente está com todo aquele fogo para encarar uma fantasia muito exuberante. Então, a gente tem que combinar com o parceiro que certas fantasias, quando são extremamente exuberantes, requerem um combinado prévio, um planejamento e serem combinadas assim que não precisam ser sempre a mesma fantasia. E os homens têm essa tendência, eles gostam... Vocês lembram dos nossos filhos quando pequenos? Tem muitas aí que têm filhos pequenos, que a gente ia na locadora, na época da locadora de vídeo, e o filho queria pegar sempre o mesmo desenho animado, sempre o mesmo filme. Mas você já viu esse filme? Mãe, mas eu adoro, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Você tinha que comprar, porque você pagava tanta locação daquele joguinho, daquele que não dava. Os homens são mais ou menos assim, eles querem sempre de novo. O mesmo. E aí nós temos intuição, criatividade na nossa bagagem da mulher selvagem. É nessa hora que a gente vai dar a diversidade, que a gente vai tentar mostrar um panorama um pouco mais aberto para não termos uma ideia fixa que contente só um dos lados. Então, eu até posso tolerar uma fantasia super exótica, exuberante, esquizoide do outro, se for de vez em quando, para mim. Ou pode ser que eu olhe, nossa, adorei essa tua fantasia, a gente sintonizou total, a gente vai brincar sempre nessa fantasia. Mesmo que os dois tenham muito prazer da fantasia, um pode enjoar daquela fantasia do outro. Ah, eu não gosto, não quero mais brincar disso, não. Eu quero brincar de outra coisa. E daí? Vamos ter que buscar outras brincadeiras. Não precisamos parar de brincar. Vamos brincar de outra coisa. Sexo é lúdico, por isso eu coloquei a criança aqui na memória de vocês. Porque é aquela coisa, vamos brincar disso, o amigo precisa concordar de brincar. Certo? Porque se só eu quiser brincar de uma coisa, meu amigo, minha amiga não vão querer brincar. Então, lembrem da infância, a gente combinava e às vezes o amigo falava assim, ah, mas é que eu também quero disso. Ah, então quem vai ser o primeiro? Primeiro a gente brinca do que eu quero, depois do que você quer. Então, isso tem que ter uma democracia, posso chamar assim, das brincadeiras eróticas. Então, tudo é permitido, gente, principalmente na fictícia. Libera geral. E aceita o desafio. Antes de dizer, acho que eu não vou gostar, olha, eu vou experimentar, mas se eu não gostar, eu quero ter liberdade de dizer que não gostei, sem você ficar empurrado, sem você ficar de mal, né? Tá? E dividir isso. Lembrem daqueles, hoje nós vamos brincar de uma coisa, da próxima vez a gente brinca da outra.
certo? E a realização de fantasias é mais comum, homenagem, swing, não é? E tantas outras, o relacionamento aberto, tem vários desdobramentos. E aí tem coisas assim, o casal tem que ter uma coisa chamada pacto verbal. Vocês têm que sentar e conversar e visualizar todos os desdobramentos de um alfabeto inteiro de A a Z que pode acontecer numa realização de uma fantasia. Bom, e se acontecer isso, qual é o nosso combinado? Vou dar um exemplo. Swing. Ai, vamos fazer swing, vamos lá para aquela casa de swing na mesma cidade que você mora. De preferência, uma cidade diferente. Por quê? Já vou explicar. Por quê? Bom, vamos fazer swing com um casal de amigos nossos, melhor que na casa de swing, né? Casa de swing pode ter gente promíscua e tudo mais. Um amigo, casal de amigos, nossa, tem tudo a ver. E aí? E aí, conforme a coisa rola, se estiverem os 4 juntos, mas o meu marido deu mais atenção para ela do que para mim. Não. O marido vai dizer, não, você ficou muito mais receptiva, eu vi, você não faz assim comigo das outras vezes. Ou pode acontecer que termine o ato e vocês voltando de carro para casa digam assim, um de vocês diga, eu não gostei do sexo que eu fiz com o fulano. E ele diga, nossa, eu adorei. E aí? Qual vai ser o combinado? A gente combina que ninguém mais faz nada ou vai ter encontro escondido? É um desdobramento muito comum, que eu pego muito no consultório, né? E o pior é que essas pessoas continuam se vendo, acaba vendo muitas vezes que descobrem, quando descobrem, às vezes levam um divórcio que nem era motivo, que nem vão ficar juntos, aquele casal que rompeu ali. Então, tudo isso tem que ser conversado. Gente, vamos combinar o seguinte, se um dos dois não gostar, não quiser repetir, é um pacto, que não é 100% seguro, porque esse pacto, a gente pode ser traído num relacionamento fechado ou aberto, mas tem que pelo menos tentar organizar isso, não pode ir na loucura, né? Bom, e homenagem, a mesma coisa. De preferência com pessoas desconhecidas, embora tenha um certo risco, né, de risco de doenças, mas protege um pouquinho da continuidade. Bom, mas vai poder trocar mensagem de celular? Vão poder ficar se falando? Chega uma hora que você está fragilizada, a tua autoestima caiu, está meio depressiva, vai ficar morrendo de ciúmes, vai virar um inferno a vida. E o outro lado, às vezes, continua super animado para continuar. E o inverso é verdadeiro, né? Então, cada casal tem que encontrar a sua fórmula erótica. Tem que usar os temperos requintados e exóticos para a sua relação. E dentro de um mesmo casal, cada época da vida, podem surgir novas fantasias, novos desejos e outros podem desaparecer. Então, esse combinado, que a gente cansa de brincar da mesma coisa, é válido também. Então, a gente tem que ter 2 coisas paradoxais: ousadia, confiança. E aí, Ângela, então é melhor ficar só na confiança, no seguro? Pois é, aí perde o erotismo. E aí? Agora eu vou querer saber de vocês. Então, agora aqui eu vou passar um show de imagens para vocês, tá? Que vai falar sobre as mulheres e as oportunidades. Então, quantas oportunidades nós temos maravilhosas, porque a gente tem curiosidade para ler, para ver filmes, para pesquisar sobre a nossa sexualidade, a nossa essência. A gente só precisa encontrar o tempo que eu falei lá atrás. E aí a gente tem a oportunidade de simplesmente ser mulher. Aqui são mulheres, vocês vão ver algumas do meu grupo, né? Que tem várias idades, tem de 30 a quase 90 anos. Eu gosto de misturar as idades, tá? É a oportunidade de compartilhar o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quantos homens têm coragem, disposição, oportunidade de conversar sobre questões existenciais, emocionais, sexuais num grupo, gente, né? Crescer sempre, aprender sempre, somar sempre, unir sempre, criar. Eu trabalho muito com arte e terapia, escrita criativa e terapêutica, eu gosto muito dessas ferramentas e a gente poder confiar isso que a gente vai fazer hoje, a partir do momento que eu terminar aqui, a gente vai confiar, nós estamos nos entregando umas às outras. É uma coisa maravilhosa, é um pouco mágico até. Contar a sua história, escreva, tenha um livro, um caderno escondido às 7 chaves, que você pode colocar tudo ali, né?
extravasar a essência, liberar. A gente tem muita coisa aqui dentro que a gente não conhece ainda. Vamos dar essa oportunidade para a gente e para o nosso parceiro. Aqui, alguns trabalhos de arte-terapia que as meninas fazem comigo. Vocês vão ter mais oportunidade de ver no blog, no Instagram. Convidar a sua natureza selvagem para fazer parte de sua vida. Né? Dar cores à sua alma. Manter a criança dentro de si. Isso é muito importante. Sexo não é sério, gente. Sexo é leve, é brincadeira, tá? Acreditar em seus potenciais. Não adianta, doutora, eu sei, nunca tive habilidade para fazer tal coisa, fazer striptease, não. Pintar alguma coisa, não. Fazer meu autorretrato nua, não. Fazer um calendário nua, não. Não, eu sou feia, eu sou gorda, eu já tô velha para isso. Não. Abram as portas, né? Deixem-se levar, deixem-se, libertem-se, né? Expressar, a gente poder se expressar. Olha que show de imagens, gente. Olha quanta sexualidade nessas imagens. Porque a gente pode trabalhar a nossa sexualidade de formas variadas. E esse trabalho variado vai lá para a nossa cama. Na hora que a gente está fazendo sexo, tem efeito lá, mais que a testosterona. Né? Olhem só. Pinturas das minhas meninas. Tá? Essa paciente que pintou esses dois rapazes muito lindos, ela tem 86 anos. E ela já tem prótese de quadril, de joelho e usa muletas. E eu sempre passo no telão lá nas nossas reuniões para elas escolherem que imagens elas querem. Ela falou, epa, para. Esse de crucifixo aqui, ó, o espanhol. Esse aí eu quero dançar com ele. Não, eu quero levar, eu quero pintar, porque eu quero me imaginar dançando com ele. Né? Esse aqui, ele está deitado numa grama. Quando ela viu a mesma, ela falou assim, mas ela é super recatada, quietinha, tá? Ela falou assim, sobre esse aí eu queria levar um tombo cair em cima dele. Olha, vejam que show. Olhar, gente, o olhar da gente, ele tem um poder sexual, né? As insinuações, as mulheres lobas que todas nós somos, né? E aqui eu pedi licença para uma paciente para colocar uma poesia dela. Desculpa. Fera indecente, toques leves, indecentes, boca morna, corpo quente, louco encontro, eu, você, seduzida e sensual. Fera inocente. Eu pedi licença, porque ela escreve poesias, como diz a minha mãe, que faz parte do grupo, tórridas, super sexuais, super impressionantes. E essa poesia fala muito daquela mulher selvagem que eu sempre falo. Olha lá, a fera inocente, não é? Tá? Meninas, termino aqui a minha fala e não vou nem me despedir, nem agradecer, porque não acabou. Agora nós vamos parar de gravar, tá? No meu Insta tem contatos e depois a gente vai continuar isso, se vocês precisarem, através das minhas mídias. Mas agora, para mim, é o momento principal do nosso encontro, tá bom?